Kleber do canal Vencendo Obstáculos, mais um vídeo para o canal. Antes de iniciar o vídeo, aquela velha história, deixa aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para continuar recebendo as notificações de novos vídeos do canal. A gente todo dia fala sobre mini índice, mini dólar, fala também sobre investimentos, fala sobre matérias para concurso público, sobre rotina de estudo e outras coisas de interesse geral aí da galera. E o mais importante de tudo isso, deixe seu comentário aí embaixo, se você gostaria que eu comentasse alguma norma, alguma lei, se tem alguma dúvida sobre algum ato normativo, se quiser trocar uma ideia, eu estou sempre disponível. Então, vamos lá para o conteúdo do vídeo de hoje. Questões que me chamam a atenção: Lei 9784 de 1999, competência. A gente vai falar sobre competência e essa lei ela é importante para mim, ela é especial para mim, porque no concurso público em que eu conquistei o meu cargo, o cargo que eu atualmente ocupo, ela foi uma das questões que eu errei. Curiosamente, eu já falei sobre isso aqui no canal, a matéria que eu mais gosto é matemática, e a matéria que eu acabei errando, que é direito administrativo, é uma das que eu mais gosto no campo do direito, né? Que tem lá direito constitucional, que é a que eu mais gosto, direito administrativo é a segunda que eu mais gosto. Mas o mais interessante foi que na véspera da prova, um professor, Luiz Gustavo, de direito administrativo, falou: olha, tá um tempão sem cair motivação dessa lei 9784 de 1999. Eu acabei não dando ouvidos para ele, voltei para casa com o que eu já havia estudado, era suficiente. Eu acabei errando duas questões, uma de matemática e uma foi justamente sobre o artigo 50 dessa lei, mas hoje a gente não vai tratar de motivação dos atos. Na verdade, a gente vai atos e decisões. Na verdade, a gente vai tratar sobre competência. Então, a competência, o que tem que colocar na cabeça? A competência é irrenunciável. É igual aos direitos de personalidade. Você, um órgão, foi criado para exercer determinado tipo de atribuição e de uma hora para outra você não quer mais exercer aquela atribuição, você renuncia de modo que o outro passe a exercer. Isso não é possível. Quem exerce essa competência são os órgãos administrativos, a que elas foram atribuídas como próprias. Mas há ressalvas, né? O caso de delegação e avocação. E o que é delegar? Delegar é você atribuir a um outro órgão, e aí seja esse órgão subordinado ou não, mas na avocação, que é quando você puxa para si, retira a competência daquele órgão a quem você havia atribuído anteriormente, não pode. Esse órgão ele tem que ser subordinado a si. Então a delegação ela é parcial, tem que ter subordinação. Aliás, não há necessidade de ter subordinação na delegação, e as circunstâncias que autorizam a delegação são TSE, circunstâncias de ordem técnica, social e econômica. A norma ela fala judicial e territorial. Eu coloquei TJ porque como são dois órgãos do Poder Judiciário, eu achei interessante colocar dessa forma. Então tem esse mnemônico aí, TSE-TJ. Técnica, social, econômica, territorial e jurídica. E a vocação? A vocação é excepcional por quê? Porque você acaba desprestigiando aquele que recebeu a atribuição, e é um motivo de você meio que dizer que ele não foi capaz de exercer corretamente a atribuição que lhe foi acometida. Então, por isso que é motivo excepcional, né, motivo relevante, e ela é sempre temporária. Não é para sempre, até porque não há motivo para você manter um órgão na sua estrutura se ele não exerce a competência que lhe foi delegada. Então a gente tem aí esse resumo, né, irrenunciável, né, a forma de ser exercida por outro órgão ou entidade, a forma de delegação ou avocação, é revogável a qualquer tempo. Ali tem o caráter excepcional, motivos relevantes e temporário. E aqui tem uma questãozinha boa de se resolver, né? Diante de tudo que a gente falou anteriormente, dá para a gente resolver com relativa tranquilidade, mas sem ler todas as outras questões, dando uma lida na questão incorreta,
dá para ver que há algumas inconsistências. Então, não será permitido, em qualquer caso, a vocação de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Não, na verdade, se houver um motivo excepcional, for temporário, for motivo relevante, algo excepcional e temporário, você pode avocar sem o menor problema. Agora, salvo delegação desta nas matérias exclusivamente normativas. Então, a vocação, delegação da competência nas matérias exclusivamente normativas, a gente vai ver que, na verdade, não podem ser objeto de delegação as matérias de caráter normativo. Há outras também, mas essas não podem. Então, são dois motivos que tornam essa questão errada. O maneiro é o seguinte, o maneiro é que você tem como se cercar por dois lados. Você não tem necessidade de saber tudo, até porque no direito é impossível saber tudo. O direito é dinâmico como a sociedade, vive evoluindo e a gente não tem como saber tudo. Então, se você souber que a vocação é possível, já acertou a questão. Se você souber que não tem como delegar matéria normativa, também já acertou a questão. As demais questões estão aí com a marcação ao lado, é só dar uma lidinha nos dispositivos legais que vocês vão ver que estão corretas. Então vamos prosseguir aí. Eu acabei marcando o que eu acho que... É claro que isso não é uma aula de direito administrativo, não é uma aula de Lei 9784 de 1999. Na verdade, assim, é um compartilhamento, né, de conhecimento de um concurseiro que está se preparando para uma prova daqui a um mês e pouco e que tem esse ponto de vista. Há algumas coisas que realmente são interessantes na norma. Então, a irrenunciabilidade da competência é uma coisa que é relevante. A questão da delegação, a banca ela pode perguntar para confundir a nossa cabeça. Olha, nunca será possível a delegação para órgão que não seja hierarquicamente subordinado. Isso daí está errado. As circunstâncias são de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Se eles incluírem outra e falar que também nesse caso, a questão está errada. Se eles falarem somente TSE, por exemplo, excluírem TJ, também está errado. Então, isso daí é importante. O 13 ele é importante porque é algo que é muito parecido com o artigo 50, que eu vou comentar oportunamente, né? Que eu acabei errando na prova. Então, isso daí, vocês podem ver que a banca ela já se utilizou, não a banca OCP, lá foi outra banca, mas a banca já se utilizou desse artigo para dar uma confundida na cabeça do candidato. Então, atos de caráter normativo, recursos administrativos, você é um chefe de um setor que é responsável por decidir. Por exemplo, no âmbito do Poder Judiciário, o ato de demissão ele cabe aos presidentes dos tribunais. Você não pode delegar isso para o vice-presidente porque a própria norma veda. Então, as matérias de competência exclusiva do órgão, autoridade, também não podem ser objetos de delegação. Vamos prosseguir aí. A publicação, isso daí já caiu, eu não marquei, mas é claro que tem que ter publicidade aos atos administrativos, para que eles possam produzir os seus regulares efeitos. Então, especificar as matérias e poderes transferidos, limites, duração, objetivos, recurso cabível e ressalva de exercício da atribuição delegada. Esse ato, eu já falei lá em cima, ele é revogável a qualquer tempo e as decisões adotadas por delegação, elas são consideradas adotadas pelo delegado. Isso também já foi objeto de indagação numa prova, só que eles inverteram. As decisões adotadas por delegação são editadas pelo delegante. Então você lá é um chefe de um órgão e você tem um subordinado ou não. Se ele não for subordinado, você tem que entrar em contato com a cadeia hierárquica daquele órgão para ver se é possível essa delegação, se eles podem assumir. Mas a partir do momento que você delegou, foi publicado no órgão oficial, essa decisão ela foi tomada pelo delegado e não pelo delegante. A responsabilidade, é claro,
é de quem acabou decidindo. Então lá, caráter excepcional, motivo relevante, avocação temporária. Isso daí é importante pelo aquele lance que eu falei, se não me falha a memória, foi no livro do Eni Lopes Meirelles, que ele falou que realmente essa avocação ela acaba desprestigiando aquele que tá perdendo a competência. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado pela autoridade de menor grau hierárquico para decidir. E aí tem uma questão que ela é importante, que fala sobre as instâncias, né? Claro que não está aqui nesse material, mas o recurso ele pode tramitar somente por 3 instâncias, ele não pode ficar ad eterno na administração. E aí uma questão que é importante também, que é um conceito que eu acabei desenvolvendo, o conceito de entorno. Por quê? Porque, na verdade, a gente não vai estudar toda a norma. A gente vai estudar o que a banca exige. É claro, é muito provável que ela não cobre do mesmo jeito que ela já cobrou, é muito provável que ela não cobre a mesma questão, mas naquele capítulo de competência você pode ter uma ou outra coisa que a banca pode explorar. E além disso, ela pode explorar o entorno. O entorno se você tem lá o capítulo 6º, o entorno dos interessados e dos impedimentos e da suspeição. Então, com relação aos legitimados como interessados, não tem jeito, a gente precisa memorizar aí quem são as pessoas legitimadas a propor e a participarem do processo administrativo. E aí é uma questão com relação à capacidade que pode ter uma maldade aí. São capazes os maiores de 18 anos. Inexiste possibilidade de um menor de 18 anos ser capaz para fins de processo administrativo? Está errado, porque tem a parte final falando, ressalvada a previsão especial em ato normativo próprio. Esse ato normativo próprio ele pode falar. É claro que a gente não tem que saber tudo isso na hora da prova. Na hora da prova eles só vão perguntar, em todos os casos, só pode participar do processo administrativo por motivo de capacidade de maior de 18 anos. Está errado porque existe essa ressalva aí. Com relação a impedimento e suspeição, é algo um pouco parecido com o Código de Processo Civil. E aí a gente tem que saber que se aquela autoridade, aquele servidor, não comunicar o fato à autoridade competente, isso daí é uma falta grave para efeitos disciplinares. E aí tem essa questão da arguição e da suspeição da autoridade ou servidor, né? Tem lá a questão da amizade íntima ou inimizade notória, e o indeferimento da alegação de suspeição pode ser objeto de recurso sem efeito suspensivo, então não vai travar o processo administrativo. O processo administrativo vai prosseguir, e aí o que a banca pode fazer é inverter isso daí, colocar lá com efeito suspensivo, beleza? Eram essas observações que eu gostaria de falar sobre a Lei 9784 de 99. É o lance que eu falo que é vozes na minha cabeça, né? Porque é bem provável que seja uma norma que seja exigida na prova. Eu tenho na minha cabeça que muito provavelmente a improbidade administrativa que vem caindo muito vai ser exigida. A lei também de licitações e contratos é bem provável que seja exigida. Eu tenho feito bastante questões também falando sobre consórcios públicos, é algo também que é algo que é relevante. E, por óbvio, a Lei 8.112 de 90, que eu vou explorar também, né, a forma de provimento, isso daí é importante, das licenças também, quem pode tirar que tipo de licença, falar sobre o PAD também, que é bem interessante, beleza? Então, finalizando o vídeo aí, se você tiver gostado, tiver assistido até o final, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação e deixe seu comentário aí embaixo o que você achou do vídeo. Forte abraço e vai no canal Vencendo Obstáculos. Até mais.